Quantos estão felizes com Ele? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode tomar seu assento. Boa noite a todos. Quero compartilhar uma mensagem ao seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo de número 6. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 9, até a parte A do versículo 9. O tema da mensagem de hoje é Encontro com o Deus Santo. Vamos ser encontrados por esse Deus essa noite? Diz assim, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 9. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vestes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vai. Senhor, obrigado porque a tua palavra é infalível. Obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Nós queremos ter um encontro contigo essa noite, igual Isaías teve. Ter um encontro com a tua santidade, ter um encontro com o temor, onde nosso coração volta a ser aceso por ti e para ti. Nos ministra essa noite, Pai, nos levando para águas que a gente só consegue passar a nada, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém sim, amém não? Amém sim. Essa visão que Isaías teve ocorreu no ano 740 a.C. Foi o ano que o rei Uzias morreu. O rei Uzias começou o seu reinado muito bom, muito bem. Foi um rei muito exemplar, porém, no final do seu reinado não foi bom. Lembra que é muito importante, a gente começa muito bem, mas às vezes termina muito mal. E Eclesiastes diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. A gente sempre foca no começo e esquece que o fim uma hora chega. Então, se nós começamos bem, nós temos que terminar melhor. Essa é a caminhada com Cristo. Uzias foi um dos maiores líderes de Judá. Ele foi representando o povo com muito amor, com muito temor, mas o final não foi a mesma coisa. Ele começou muito bem e Isaías amava esse rei, anelava por esse rei, tinha respeito por esse rei. Só que Isaías ainda não tinha tido encontro com o Rei dos Reis, que é o Cristo ao qual nós tivemos um encontro ou teremos um encontro essa noite. Às vezes nós respeitamos muito as autoridades terrenas e esquecemos que Cristo é o Rei dos Reis, que está no controle de todas as coisas, que está sentado em todos os lugares. Cristo recita aqui os serafins. Os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam os rostos, o rosto deles. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, o único texto que cita sobre serafins é esse. Não existe mais nenhum texto da Bíblia que fala sobre serafins. Alguns teólogos
acreditam que a menção que há em Apocalipse 4, do verso 6 ao 9, sobre os seres viventes, é atrelada aos serafins. Mas nenhum outro texto diz, e os serafins diziam santo, 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 santo. Somente aqui que isso acontece. A perspectiva de Isaías não era das melhores. Por quê? Isaías estava vendo que o reinado do seu rei estava acabando. A perspectiva dele não era tão boa assim, não era tão forte assim, não tinha mais a perspectiva, porque os olhos dele às vezes estavam no homem. E quantas vezes os nossos olhos estão em homens? Quantas vezes nós somos motivados por causa de homens? E se o homem parar? Como a gente faz? A gente continua ou para? Eu te faço uma pergunta: aonde está a sua motivação? Em quem você está firme? Aonde você está segurado? Se estiver em mim, você está lascado. Porque se eu cair, você falha. Mas se seus olhos estiverem em Deus, se eu cair, você continua. Aleluia. Se os meus olhos estiverem em Deus, se o meu amigo parar, eu continuo. Porque eu faço como o apóstolo Paulo. Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, porque o meu alvo é Cristo. Em outras palavras, enquanto eu não alcançar esse alvo, eu não paro, eu não desisto e eu não retrocedo. A nação corria um perigo. A nação estava imersa na impureza. A nação de Israel e Judá estavam submersos pelo pecado, vivendo uma falência espiritual, uma falência existencial, uma falência religiosa. Eles não tinham mais compromisso com Deus. E sempre quando uma nação não tem compromisso com Deus, Deus sempre vai levantar alguém que tenha. Porque Deus não precisa de muitos. Nós achamos que Deus precisa de muitos. Me prova, claro que eu te provo. Em Juízes conta a história de um homem chamado Gideão. Ele selecionou 30 mil homens. Deus disse: diminua. E ele foi diminuindo. Deus, mas a gente não vai conseguir se não for com 20 mil. Não, diminui. E vai caindo, e vai caindo. Sobraram 300. Porque Deus não precisa de muitos. Deus, Ele quer o necessário. E o necessário com Deus é muito. Deus não precisa de 1000 pastores. Deus precisa de pastores comprometidos. Deus precisa de pessoas comprometidas. Deus precisa de membros comprometidos. Você é alguém que pode pregar a verdade tendo compromisso com a verdade. Embora as perspectivas de Isaías não eram das melhores, porque ele estava olhando com o olho nu e ele via que a nação estava indo de mal a pior, ele teria um olhar que nós, se tivéssemos dinheiro e pudesse, pagaríamos para ver. Ele teve a visão das visões. Ele teve uma visão com encontro com a santidade, porque não tem como eu encontrar com a santidade de Deus e continuar da mesma maneira. Como que eu percebo que eu sou um pecador? Quando eu me encontro com a santidade de Deus. Quando eu não me encontro com essa santidade, nada faz sentido, tudo continua normal. Mas quando essa santidade se encontra comigo, as coisas mudam, porque eu vejo quem realmente eu sou. Deus estava sentado no seu trono, enquanto os dias estavam morrendo, Deus estava intacto. Enquanto os dias começou bem e acabou mal, Deus era o mesmo, soberano e controlando o universo. E mais, a terra se enchia da sua glória. Não é só o céu. A glória de Deus enche tanto o céu quanto a terra. Isaías, no começo do capítulo, não tinha se deparado com essa visão em nenhum capítulo anterior. Só que ele encontra um Deus santo. Mas se você perceber no capítulo 1 ao 5, Isaías denuncia a nação. Você vai perceber várias vezes ele dizendo: ai do ímpio, ai da nação pecadora, ai do rei, ai disso. Ele diz com força: lavai-vos, purificai-vos. Ele diz com mais força ainda: Deus não recebe a oferta de vocês porque vocês são desobedientes. Deus não recebe o culto de vocês porque vocês são desobedientes. Pergunto: Deus está recebendo o seu culto essa noite? Só que Deus não queria mais que Isaías olhasse para o povo. Deus queria que Isaías olhasse para si. Porque quando eu olho para o outro, eu esqueço de olhar para mim, aí eu aponto o pecado do outro. Porque eu me acho mais santo do que o outro. Eu me acho mais perfeito do que o outro. Eu sou um moralista.
E aí eu digo, ai do fulano, ai do ciclano, ai daquele pastor, ai daquele outro, mas quando eu me encontro com a santidade de Deus, eu não tenho coragem, eu não tenho cara de pau de dizer ai do outro, eu digo ai de mim. Porque é isso que nós precisamos nesses últimos tempos, é ter um encontro com a santidade, porque aí a gente para de dizer ai do outro, a gente começa a dizer ai de mim. O vocábulo santo tem o sentido de pureza, livre de qualquer mancha, livre de qualquer marca. Se você é acometido a pensar santo, 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 você para pensar, Deus ele é puro, puro e puro, só que é muito além disso. Porque a santidade tem um significado separado, mas na sua palavra ancestral, lá nos seus primórdios, é cortar ou separar. Então a gente entende que santidade é isso, mas nos atributos de Deus ela é transcendental. O que isso quer dizer? Significa que ela está além de qualquer entendimento humano. Ela está além da minha compreensão, da sua compreensão, ela está para além da criatura. Ultrapassa qualquer limite, está acima de qualquer senso comum. Nós vamos começar a divergir e conversar sobre santidade de Deus, nós não vamos chegar no denominador comum. Porque a santidade de Deus ela é cheia de todos os seus atributos. A sua onipresença, a sua infinitude, a sua magnitude, a sua bondade, o seu amor, a sua grandeza absoluta. A santidade de Deus é algo que a gente não consegue mensurar. E o mais próximo que a gente consegue chegar é de puro, de separado, de sem mancha, sem mácula. E Isaías teve encontro com essa santidade. Ele viu mais que uma pureza. Ele viu mais do que alguém separado. Ele viu mais do que um ser que é intocável, de um ser que não tem mancha. E vamos aprender 3 lições. Primeira lição, está lá no versículo 5. A santidade de Deus revela quem eu sou. Se você não consegue se encontrar consigo mesmo ou saber quem você é porque você não teve encontro com essa santidade. A visão de um Deus santo tocou profundamente Isaías, que ele disse, ai de mim. Porque ele enxerga o quão impuro ele era. Aí ele diz, mas os meus lábios são impuros. Ele não entendeu que era mais do que os lábios. Porque mais do que ninguém você sabe que eu só falo do que meu coração está cheio. Aí ele diz, meu lábio está impuro, mas é muito mais do que isso, filho. Isaías contempla a beleza da santidade de Deus e suplica purificação. Faz quanto tempo que a gente não ora para que Deus nos purifique? Qual foi a última vez que nós choramos pedindo para que Deus nos limpasse? Qual foi a última vez que a gente soluçou de chorar, dizendo, Deus, me perdoa, mas me purifica? A gente chora porque está tudo dando errado. A gente chora porque saiu do nosso controle. Mas faz quanto tempo que a gente não se ajoelha e chora com força, pedindo, Deus, só quero que o Senhor me purifique hoje. É essa sensação que Isaías teve. Eu faço parte de uma nação que é de lábios impuros, eles são todos impuros, mas eu não posso mais ser assim. Aí o templo tremeu. Está escrito isso no texto, o templo tremeu, os umbrais tremeram, mas não foram só os umbrais. Isaías tremeu, porque não tem ninguém que chega na presença de Deus e não treme. A presença de Deus, ela traz temor. A mulher do fluxo de sangue diz que ela, tremendo e temendo, tocou nas vestes. Paulo, quando encontra com Cristo, ele não se aguenta, ele cai. A gente está encontrando qualquer coisa menos a santidade de Deus, porque não tem como encontrar com essa santidade e permanecer o mesmo. Isaías moralmente estava nu e sozinho diante de Deus. É como se Deus retirasse toda a religiosidade dele. É como se Deus tirasse a falsificação religiosa dele. Você está nu, você não é isso que você pensa. Você não é esse ser humano que você disse ser há um tempo atrás, que estava julgando todo mundo. Embora eu te levantei como profeta, você vai fazer isso, mas do jeito certo.
Porque antes de você fazer isso, eu preciso fazer em você. Não podemos inverter as ordens. Não podemos inverter os valores. A gente vive numa geração que a gente quer fazer antes que Deus faça em nós. E Deus sempre primeiro vai fazer em nós, para depois fazer através de nós. Deus não inverte valores. Isaías, antes de ser oficialmente um profeta, precisava ser confrontado por Deus, precisava ser ministrado por Deus, precisava ser alinhado por Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, você precisa ser alinhado por Deus. Por quê? Porque não é a sua obra, é a obra de Deus. E Deus não quer que a obra dele seja feita de qualquer maneira. E quando eu faço de qualquer maneira, o que Deus faz? Me tira e me coloca outro. Mas não desiste daquele que ele tirou. Ele continua acreditando naquele. Mas eu preciso que a minha obra continue. Se você quiser, depois você participa. E aí, a segunda lição que a gente aprende é a santidade de Deus aponta o quanto necessitamos dele. Está lá no verso 7. O ser humano por si só não alcança a santificação. Você não vai conseguir santificação sozinho. Você não vai conseguir nascer de novo sozinho. A misericórdia de Deus ela é severa, porém é aliviadora. A misericórdia dele revelou quem Isaías era. Ele tremeu. Mas ao mesmo tempo trouxe alívio. Porque é o mesmo Deus que abre as janelas para mostrar quem eu sou é o mesmo Deus que coloca a cortina e alinha as coisas. O mesmo Deus que retira as feridas é o mesmo Deus que limpa, que purifica, que cicatriza. E aí ele não foi purificado com um óleo ungido, ele foi purificado com o fogo que vem de Deus. Não era fogo estranho. Era um fogo que purifica. Por isso que eu sou cismado com tipos de fogo. Porque tem muita gente que diz, agora o fogo vai pegar. Mas se o fogo não consome, não é fogo. Porque o fogo tem que consumir alguma coisa. Ele tem que purificar alguma coisa. João Batista ele diz, eis que aquele que vem os batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo. Alguns acham que esse fogo é juízo. Eu não acredito que seja juízo. Porque eles associam os dois versículos anteriores, um versículo anterior e o versículo seguinte, dizendo que Jesus o jogaria no fogo ardente, como juízo. É totalmente diferente uma coisa com a outra. Ali existem dois tipos de fogo: fogo do juízo e fogo da purificação. Talvez a gente precise desses dois fogos: o fogo que nos purifica, o fogo que nos impulsiona, o fogo que nos limpa. Provavelmente quando a brasa tocou seus lábios deve ter fedido, porque quando a carne queima fede. Porque o nosso pecado é fedido. O meu pecado é fedido. Você não é tão cheirosinho assim. Natura no mundo espiritual não existe. O nosso pecado fede. E toda vez que eu estou em pecado, o Espírito Santo está longe. Porque ele não pode habitar onde há sujeira. Ele não pode habitar onde há dois senhores. Porque se existem dois senhores e eu adoro os dois, não tem como. Um eu desagrado. Qual que a gente tem adorado? Qual que a gente tem servido? O meu Deus ou o Deus verdadeiro? E a purificação é um processo doloroso. Por quê? Porque ela toca para a gente abrir mão daquilo que nasceu conosco. Nosso pecado nasceu conosco. Por isso que é tão difícil. É igual um fumante parar de fumar. É difícil. Tem gente que diz, eu paro quando quiser. Não para. Só se Deus se manifestar de uma maneira poderosa. Mas não para. Porque é mais de 1000 artefatos químicos ali. Aí eu paro de comer agora. Não para, você é guloso. Você é dependente da comida. A gente não para de um dia para o outro. E aí você tem que abrir mão daquilo que nasceu com você, que o seu corpo precisa. Porque a nossa carne é treinada para as coisas da carne. A sua carne é treinada para o pecado. Quem passou por esse tempo aqui de semana de chuva, diga amém. Você queria levantar da cama, filho? Não quer. Por quê? O nosso corpo quer a caminha, cobertinha, uma bisnaguinha, uma Nutella
show de bola, não tem crise com isso, não é? Nosso corpo quer descanso. A gente acorda, vê o barulho, ouve o barulho da chuva, vê o tempo como que tá, já dá aquela preguiça. Já pensa, meu Deus, que dia. O dia nem começou, você acabou de abrir o olho, deu o primeiro bocejo cheio de bafo e já disse, o dia vai ser uma nhaca. Você nem saiu. Mas a gente olhou o tempo, a nossa carne pensou, hoje é dia de ficar em casa. E é todo mundo assim. E aí é todo mundo mesmo. E um monte de gente fala, esse tempo é bom para ficar em casa, né? E é verdade. Porque a nossa carne quer isso. A carne de Isaías queria o pecado, mas Deus não queria aquilo. Porque Deus não levantou ele para ser igual a todos. Deus não chamou Isaías para ele se conformar, mas para ele ser inconformado. O grande problema da igreja brasileira é que ela está conformada. Se conformou com a presença, se conformou com a presença de Deus, se conformou com o pecado, se conformou com tudo. Muitos começaram muito bem e estão terminando muito mal. Só que o fogo que vem, que purifica os lábios de Isaías, não é um fogo estranho. Porque o fogo estranho não causa absolutamente nada. É o fogo que vem de Deus, é o fogo que consome, que queima o nosso pecado, que nos purifica. O peso do pecado e tristeza moral era uma companhia diária na vida dele. E Deus foi e curou Isaías. Eu não quero mais que a sua companhia seja o pecado, mas a minha presença. Eu não quero mais que a sua companhia seja a imoralidade, mas a moralidade que vem dos céus. Eu não quero mais que a sua companhia, que você ande de mãos dadas com a sua fraqueza, mas eu quero que você ande de mãos dadas comigo, porque quando você estiver fraco, eu sou forte. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos continuar tropeçando e tropeçando. Deus não está te exigindo força, que você seja forte. Ele está te exigindo que você ande de mãos dadas com Ele. Porque no dia da nossa fraqueza, nós temos um Deus que é forte. E Ele está segurando a nossa mão. A santidade de Deus revela o quanto precisamos dele. Aí Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. É como se ele estivesse dizendo, eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Eu já tentei melhorar nisso, mas eu não consigo. Eu tentei evoluir nisso, mas eu não consigo. Eu preciso de ti. Porque nada sem a presença de Deus consegue santificar o que só Deus pode santificar. A gente quer mudar as ordens, a gente quer adaptar, a gente quer fazer uma modernidade onde não existe. Deus aceita, Deus não aceita culto que não é segundo a vontade dele. Pode ter 30 mil pessoas, pode ter o melhor, só pode ter tudo. Se Deus não quiser, Ele não aceita. Deus não aceita a nossa oferta se a gente está com o coração errado. O homem pode aceitar, mas Deus não aceita. E quem traz a recompensa é quem? É Deus. Quem já ofertou com o coração irado com alguém? Muitas pessoas. Mas você nunca vai ver um pastor falando, se você estiver com raiva de alguém, não oferte. Faça as pazes com ele, depois você oferte. Porque Jesus falou isso. A Bíblia ensina isso. Está com raiva com alguém? Se acerte, depois vai e ofereça a sua oferta. Porque para os pastores vai ser muito melhor você continuar iracundo com outra pessoa, ou com ódio, com raiva, mas a sua oferta está ajudando a gente a pagar as coisas. E a sua vida com Deus pouco importa. Um conselho que eu te dou hoje, se você tem raiva de alguém, não oferte, faça as pazes com ele. Pastor, eu já liberei perdão, ele não quis. Você fez a sua parte, a vida segue. Eu já conheci pessoas de igreja que não falavam com a pessoa que você estava lá atrás. E dizimava, ofertava normal. Cantava, pregava, fazia tudo. Está errado. Não pode. Se nós queremos que Deus receba o nosso culto, tem que ser o padrão que Ele exigiu. Terceira lição. A santificação habilita o homem. Está lá no versículo 8 e 9. Toda vez que nós somos santificados, é Deus nos habilitando. Por isso que muita gente diz, mas por que eu não estou habilitado? Porque não foi santificado. Porque não foi purificado, porque não foi limpo. No início da visão, ele tinha visto a glória de Deus. Ele escutou as canções dos serafins, ele ficou encantado com aquilo.
Aí agora ele tem que ouvir a voz do serafim, de Deus. Quantas pessoas querem ouvir a voz dos anjos? Quer ouvir isso, quer ver anjo? Só que às vezes é hora de ouvirmos Deus falar. Porque quando Deus resolve falar, os serafins têm que parar de cantar. No início os serafins estavam cantando santo, santo, santo. Quando Deus abriu a boca para falar, os serafins se calaram. Se os serafins se calam quando Deus fala, por que nós não nos calamos? Por que nós damos opiniões para Deus? Por que nós damos conselhos para Deus? Quem já orou dando conselho para Deus? Se não for te pedir muito, eu acho que era bom tu fazer assim. Não é? Senhor, tu sabe de todas as coisas, mas se eu te pudesse dar um conselho, se eu pudesse, já está dando. Se eu pudesse te dar um conselho, eu faria assim. E aí Deus fala, a gente fala junto. Porque às vezes Deus fala o que a gente não quer ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Deus não tem compromisso comigo, com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. E todas as vezes que Ele precisar apontar a gente, Ele vai apontar. É muito melhor receber uma correção agora do que no grande dia a gente não estar fazendo parte da grande ceia. E aí ele escutou as vozes dos anjos e agora ele vai escutar a voz de Deus. Os anjos se calam. Uma ordem que Deus jamais irá pular para enviar alguém para cumprir o propósito. Deus aparece. E aí, quando Deus aparece, para quem vai ser enviado, a pessoa ela se estremece de temor, ela é cheia de temor. Porque a gente não pode fazer as coisas de Deus sem temor. E quanta falta de temor e reverência a gente encontra nos dias de hoje para com Deus. Antigamente, não podia ler a Bíblia sentado, porque era falta de temor e reverência. Tinha que ficar como de pé. Uma vez eu fui num culto, a irmã leu 52 versículos, em pé. E ela travava no meio de um e voltava, foi 15 minutos lendo o texto, mas tinha que ficar de pé. E aí de quem sentasse. O pastor, ao invés de estar lendo a Bíblia dele, estava vendo quem ia sentar na igreja. E aí você para pensar, o temor e a reverência está de como eu fico em pé, ou está no meu coração? Porque quantas vezes eu estava lendo e pensando no Corinthians? Quantas vezes eu estava lendo e pensando em outra coisa? Ah, vocês não podem fazer parte da ceia se vocês não forem batizados, mas lá está escrito, se faça uma autoanálise. Não beba indignamente, tenha temor pelo que você está fazendo. Tenha reverência que está fazendo. Ô irmão, já vi gente tomar ceia, tira o chiclete, coloca no banco da igreja e come o pão. É o ministério do chiclete. Graças a Deus aqui ainda não tem isso. Conhece o ministério do chiclete? É os irmãos que entram mascando porque não escova o dente, coloca aqui e segue a vida. Cola como se fosse natural. Aí você vai limpar a igreja, quando você levanta assim, é só um grupo no chiclete. 15 trident no seu dedo. Aí tem a coragem de dizer que ama a obra de Deus, que ama a casa dele congrega. Desculpa, acho que não cola o chiclete na mesa da casa dele. Acho que ele não joga o papel. Tem gente que vê o copo no chão, passa pelo copo. Não tem a coragem de abaixar, pegar o copo e colocar no lixo. Segunda coisa, quando eu tenho encontro com a santidade, que Deus não pula as ordens. Primeira, Ele me enche de temor. A segunda, Ele perdoa e cura. Deus me encontra comigo, Ele me perdoa e logo Ele cura. Por que Ele cura? Porque Deus não envia ninguém doente. Deus não envia ninguém adoentado. Eu não estou falando de doença física, não, irmãos. Doença emocional, doença espiritual, doença de pecado. Porque doença física a gente vai ter uma hora ou outra. Mas Deus não envia ninguém doente desse jeito. Isaías, você odeia alguém? Então eu tenho que te curar, filho, que não pode. Você tem raiva de alguém, você deseja a morte de alguém, deseja. Eu tenho que te curar. Pastor, eu estou em depressão, eu tenho que te curar. Eu estou com doenças psicossomáticas, Deus precisa nos curar. Deus não envia ninguém doente. Por quê? Porque é muito exigido.
de quem se dispõe a fazer algo a Deus é muito exigido, e não porque a cobrança vem no mundo físico, mas é porque existe um mundo espiritual. Ora por alguém e você vai ver o que acontece. Ora por alguém sem você estar com a vida com Deus, se as coisas não dão ruim para você também. Eu já peguei em casa em São Paulo, a pessoa que orou por outra pessoa que estava com o demônio, e o demônio foi para ela. E aí o que acontece? É uma luta, porque eu não estou preparado para aquilo. A pessoa foi orar por outra pessoa, pegou retaliação, dor de cabeça, que explodia a cabeça. Porque o mundo espiritual, ele existe. E aí a gente está brincando, porque agora a gente só se preocupa com o culto. Com a performance do culto, eu estou preocupado se a luz vai funcionar, se o microfone vai funcionar, se o louvor vai acertar, se vai ter alguém recebendo ali, vai passar. E a parte nossa espiritual. E o nosso fervor espiritual, aquilo que nos transforma, aquilo que nos cura, e o Deus que se manifesta em nós. O Deus que nos cura onde o homem não pode curar, aonde que o medicamento não chega. E aí eu entendo porque Deus não tem feito muitas coisas mais nos dias atuais, porque tem muitas pessoas doentes fazendo as coisas. Tem muitas pessoas sem perdão fazendo as coisas. Por isso que as maravilhas diminuem. Por isso que a cura diminui. Por isso que a salvação diminui. Porque como que eu posso querer esse Deus se você não prega a verdade? E você quer conhecer a pessoa, se ela é de Deus ou não, ande com ela. Analise as suas ações. Eu gosto de uma frase, eu não sei quem falou essa frase, mas lá em São Paulo tinha isso na igreja, assim, essa frase. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Se você anda com alguém que fala muito dos outros, ela já não é de Deus. Se você anda com alguém que não fala muito de Deus, ela também não é de Deus. Porque se eu ando com Deus, eu quero falar dele. Eu quero compartilhar dele. E aí depois que Deus perdoa e cura, Ele envia. Aí é o processo de envio. Era isso que Deus estava fazendo com Isaías. Ele apareceu cheio de temor, purificou, perdoou, curou. Agora vai. Deus não inverte. Quem Deus vai enviar, o homem inverte. O homem acelera o processo. O homem já coloca para fazer. Deus não faz isso. Porque Deus não tem pressa, Deus é o dono do tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Ser enviado por Deus é compreender que há um peso em ser emissário de Deus. Você está transmitindo a mensagem de Deus. Mas pastor, eu não prego. A sua vida é uma pregação. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Você acha que não, mas tem alguém te olhando. E às vezes está te olhando para aprender como você age. Quando alguém te fere, eu quero ver como que vai agir. Quando alguém te pressiona, eu quero ver como vai agir. Porque quem nunca aprendeu com a ação do outro? Eu aprendi demais com a ação dos outros. E a ação dos outros nos constrange às vezes. A pessoa era para dar uma resposta grosseira, ela foi calma. Mas fala, como que ela fez isso? Como que ela foi tranquila e serena nessa resposta? E constrangeu o ofensor. E a Bíblia é bem clara em dizer, né, que a resposta branda desvia o furor. Nós estamos cheios de furor porque a gente não tem tido respostas brandas. Porque a gente entra em litígios que não tem que entrar. A gente entra em guerra que não tem que entrar. E aí entrou na porrada, tem que sair vivo. E aí o que a gente faz? Mata se for preciso. Quem nunca numa discussão pensou, eu não posso perder a discussão, então eu vou jogar todas as fraquezas que a pessoa me confessou na cara dela. Porque eu não posso sair daqui por baixo. A gente precisa essa noite ser curado por Deus. O apóstolo do Novo Testamento era o profeta do Antigo. É alguém que é enviado. Deus, Ele nos chamou para nós sermos enviados. Aí Deus faz uma pergunta a Isaías. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha que interessante isso. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? É como se Deus estivesse dizendo para Isaías, você quer ir comigo? Quem quer ir comigo? Você quer ir comigo?
Ou você vai deixar essa oportunidade passar? Mais uma vez. Quantas vezes a gente vai entrar no culto e achar que domingo que vem vai existir de novo? Eu não peguei essa semana, mas semana que vem não passa. Semana que vem eu vou vir crentão no culto. Mas pode não existir domingo que vem. Domingo que vem pode ser tarde demais. E aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não deu apenas sua localização geográfica, mas é como se ele tivesse dito: não precisa procurar mais, você já achou. Não precisa Deus ficar procurando aqui em Judá alguém para enviar, o Senhor achou, e esse alguém sou eu. O Senhor pode enviar a mim, o Senhor pode contar comigo. Mesmo que o rei que estava aqui se perdeu, o Senhor pode contar comigo. E a pergunta essa noite que soa em nossos ouvidos é: quem Ele pode contar? Com quem que Deus pode contar? Deus pode contar com você? Deus pode contar comigo? A quem Ele vai enviar essa noite? Ele precisa continuar procurando? Ou Ele nos encontrará aqui essa noite? Ou Ele encontrará alguém disposto em outra igreja também? Até quando a gente vai ficar dizendo: Deus procura verdadeiros adoradores que adoram Espírito e verdade, é hora de nós dizermos: Ele achou. Ele precisa nos encontrar aqui essa noite. A santidade de Deus é avassaladora, ela atravessa tudo, ela derruba tudo. Ela passa por cima do nosso pecado, ela passa por cima da nossa falha, ela passa por cima nos limpando. E aí depois que ela faz todo esse processo de limpeza, retira a sujeira que habita em nós, Ele diz: eu posso contar com você? Eu posso te enviar? Você pode ser um emissário meu? Ao mesmo tempo que a santidade de Deus é constrangedora, ela é convidativa. Eu mostro quem você é e te convido porque eu conto contigo. Eu mostro quem você é porque eu quero te limpar, porque eu quero te usar. Eu conto contigo aqui. Porque o nosso coração é uma máquina de maldade. O nosso coração é uma máquina de impureza. O nosso coração é uma máquina de sujeira. O nosso coração é uma máquina de coisas que não glorificam a Deus. E nós precisamos ter este encontro com a santidade, aonde a máquina da santidade de Deus passa nos purificando. O processo da santificação é necessário, é diário e é urgente. Deus não quer pessoas capacitadas, Deus quer pessoas dispostas. Ao quê? A morrer. Você precisa estar disposto a morrer, porque quem morre vive, quem perde a sua vida ganha. E a gente não quer perder a nossa vida, a gente não quer morrer, a gente não quer o fogo de Deus que nos purifica, porque a gente quer ser alguém descolado. A gente quer ser alguém e mostrar para os outros que Deus fez a nossa vida mudar porque tem dinheiro na conta. Porque a nossa casa tem 15 andares, é um condomínio. Tem 30K, tá dinheiro. A gente quer mostrar que Deus... Quem disse que se a igreja crescer, Deus rompeu com ela? Se Deus nos chamou, é Ele que se encarrega de capacitar. Não tenha medo de ser disposto. Não se cobre tanto. Deus é o Deus que nos chamou e nos capacitou. Ninguém nasceu capacitado. Até porque ninguém é capacitado a fazer as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são santas. A pessoa pode cantar muito bem fora da igreja, mas se ela não estiver em santificação, ela não pode fazer as coisas de Deus. A pessoa pode falar muito bem, ter uma oratória excelente, se ela não estiver em santificação, não tem sentido. E aí pode ter alguém que não sabe falar, mas tem a vida com Deus. Não sabe ler, mas tem a vida com Deus. Será que hoje você pode dizer igual a Isaías? Eis-me aqui. A sua vida é muito pacata. A minha vida é muito pacata se eu não me disponibilizar a fazer as coisas de Deus. E eu te garanto uma coisa: se você começar a viver as coisas que Deus tem para a sua vida, você não consegue mais parar de viver. As coisas parecem ficar sem sentido. Teve uma fase da minha vida que eu nunca mais quis pregar.
Não queria saber de gente, não queria saber de igreja. Eu falei, eu quero só ir para a igreja de vez em quando. Aí eu vou e vou embora. Eu vou e vou embora. E eu não queria mais viver pregando, eu não queria mais ser nada disso. Eu falo para a pessoa assim, eu quero ter uma vida normal. Qual é uma vida normal? Fazer o que eu quero. Se eu quero ir para a igreja, eu vou. Se eu não quero ir para a igreja, eu não vou. Se eu quero pregar, eu prego. Se eu não quero pregar, eu não prego. Mas não existe vida normal para quem foi chamado por Deus. E aí eu tentei fazer o quê? Fugir dessas coisas. Se Deus tinha aquilo para mim desde do meu nascimento, o chamado pastoral, vivendo o ministério, pregando o evangelho, eu tentei em outros lugares. Aí eu tentei fazer faculdade aqui, e a desculpa que eu dava era porque eu queria ser bem financeiramente, mas no fundo eu não queria me disponibilizar, eu queria ter uma vida normal. Aí eu entrava na faculdade e falei, mas eu acho bonito esse curso, eu gosto desse curso. Mas eu estava sentado ali e era vazio. Aí depois que eu pregava, eu falava para a doutora, nossa, eu me sinto vivo quando eu prego. Porque é como se eu estivesse conectado no lugar onde Deus me plantou. Ah, pastor, você é contra a faculdade? Claro que não. Eu sou contra você estar no lugar onde Deus não quer que você esteja. Se Deus te colocou em um curso onde você vai frutificar ali, você vai se sentir vivo ali. E a gente quer fugir das coisas que Deus já predestinou para nós. Mas a gente não consegue fugir. Essa noite é a noite que Deus vai nos purificar. É a noite que Ele vai nos aquecer. É a noite que Ele vai nos curar. É a noite que Ele vai nos limpar. E é a noite que Ele vai nos enviar. A sua família precisa de você. Essa cidade precisa de você. Deus precisa e Deus quer renovar as suas forças essa noite. Deus irá selecionar as pessoas que nós andamos essa noite. Deus irá nos chacoalhar. Deus irá nos avivar. Não peça para Deus trazer de volta quem tirou da sua vida. Não peça para Deus parar de fazer as coisas. Se você disser eis-me aqui, Ele não vai parar mais. Se você disser é comigo, não tem mais como Ele parar. Porque aí, se disser é comigo, aí Ele vai dizer, agora é comigo. Porque aí eu vou fazer. Tudo que não eu tiro. Tudo que não me glorifica, eu tiro. Tudo que está fazendo você se distanciar do propósito, eu tiro. Não é mais tempo de nós oscilarmos com Deus. Não é mais tempo de nós oscilarmos no ministério. Não é mais tempo de nós oscilarmos na nossa vida espiritual. Não é mais tempo de nós levarmos a vida com Deus de brincadeira. Nós servimos um Deus sério, vivo e real. O nosso Deus é real. E Timóteo diz que Ele é invisível, mas Ele é real. Aleluia. É o Deus que está aqui essa noite te fazendo uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de por nós? Se coloque de pé no seu lugar.